Eu agradeço o convite da ANAP e do Programa de Pós-Graduação em Ciências Ambientais da Universidade Federal de São Carlos para participar no terceiro Simpósio Brasileiro de Governança e Desenvolvimento Sustentável. Eu escolhi falar sobre gestão democrática e o direito à cidade por ser uma proposta que nos leva a abordar aspectos de uma sociedade humana que está bastante confusa. O meu nome é Rosana Lia Ravache, sou mestre e doutora em Geografia Humana e pós-doutoranda em Arquitetura e Urbanismo na linha de pesquisa Ambiente, Construído e Sustentabilidade. Sou professora do Univag, Centro Universitário de Várzea Grande, em Mato Grosso. Bom, dentre os temas sugeridos pelo eixo temático do evento, eu escolhi gestão democrática e direito à cidade para discutir um pouco sobre as políticas econômicas que acompanham o processo evolutivo da humanidade, processo este que iniciou há muitos séculos. Nós vemos que, coincidentemente, acompanha a história toda a questão que nós temos ligada à natureza, ao meio ambiente e às questões econômicas, né? São vários aspectos que foram experienciados pela humanidade e parece que as coisas estão muito diferentes hoje, mas são mais ou menos as mesmas. É o que eu chamo de espiral, né? Se fizermos uma viagem rápida até os tempos do Império Romano, constataremos que, desde lá, a sociedade vem sendo impulsionada pela forte influência da política e pela economia, se desenvolvendo por estes caminhos até chegar aos dias de hoje. O esfacelamento do Império Romano, na Idade Média, só ocorreu por conta do desinteresse dos senadores em defender os direitos dos cidadãos que confiavam em seus representantes por não serem politizados e por não serem economicamente afortunados. Não é mera coincidência no mundo de hoje, né? A partir do momento em que os representantes do povo estavam de costas para o povo, preferindo defender seus próprios interesses, o Império Romano começou a ruir e deu origem aos feudos, onde a aristocracia e os direitos de mando passaram a ser regidos pelos senhores feudais. Nascia assim um Estado moderno na Europa que reconfigurou as afirmações de legitimidade do Estado e os direitos humanos. Ou seja, uma época de uma grande virada. Paralelo a essa nova centralidade dos focos hegemônicos de uma política econômica imposta pelo capitalismo europeu, configurou uma redefinição do papel do Estado, que precisou se adaptar às quebras de pactos territoriais e que, paralelamente, remodelaram o mundo, provocando novas questões regionais, alimentadas por nacionalismos e regionalismos fragmentadores, estreitamente relacionados à localização e à extensão dos fatos ou circunstâncias. A partir daí, passou-se a levar em consideração os diferentes padrões de acumulação, o nível de organização das classes sociais, o desenvolvimento espacial em praticamente todas as áreas antropizadas, isto é, nas áreas onde existisse uma ocupação humana, que excedesse as atividades sociais, econômicas e culturais sobre o ambiente. Então, o homem passou a dominar o ambiente. E é nessa cantilena que nós viemos caminhando por esses séculos todos. Nos estudos de ecologia, onde a Terra é dividida conforme clima, fauna e flora, surgiram as demarcações de território via bacias hidrográficas inspiradas pela geologia, e nada disso teria muita discussão, não fosse a ganância de poder das diferentes nações e a sujeição dos povos às limitações impostas pelo Estado, através das quais sempre foram exercidos
os níveis hierárquicos e o controle administrativo. Embora a natureza influencie certos gêneros de vida, né, nós vamos ver que o caminho que nós temos seguido até então surgiu do interesse, né, de desenvolver mais conhecimento e, ao mesmo tempo, uma ciência que estudasse o homem em seu convívio ou nas concentrações urbanas. Vamos, então, conferir que não bastou a sociologia para solucionar os problemas urbanos, porque a humanidade, do chamado Ocidente, precisou se emaranhar em lutas de classe, conflitos, guerras, para consolidar alguns direitos fundamentais. É bom lembrar que esses direitos não valiam nas relações internacionais. Ao mesmo tempo em que se proclamavam os direitos universais, esses direitos que nós conhecemos como direitos humanos hoje, tomava novo impulso o grande movimento de colonização e de exploração dos povos extra-europeus, onde nós nos colocamos, né? América Latina, isso aí. E assim grande parte da humanidade ficou excluída do gozo dos direitos. Então nós passamos na América Latina inteira sem direitos durante séculos. É oportuno lembrar também que a criação de um mercado mundial só foi possível graças à pilhagem e à drenagem de enormes recursos dos povos colonizados e da utilização de escravos em ampla escala por parte dos europeus. A tal égalité da Revolução Francesa era somente, parcialmente, a igualdade dos cidadãos frente à lei, mas o capitalismo estava criando grandes desigualdades, principalmente desigualdades econômicas e sociais, sem que o Estado interviesse para pôr remédio a essa situação, porque sempre ganhou com ela. E, enquanto ganhava com a situação, não se intrometia em nenhuma das coisas que estavam acontecendo neste capitalismo que foi crescendo cada vez mais. Com a ampliação do sistema capitalista, vieram as modificações, até então pouco conhecidas, na esfera da sociedade. A tecnologia da máquina vinculada ao trabalho passa a adotar o sistema econômico e de produção de riquezas, pautado na exploração do homem pelo homem, modificando a relação sociedade-natureza. Conforme dados colhidos pela ONU, em 2022, as áreas urbanas já abrigam 55% da população mundial. E esse número deve crescer para 68% até 2050. Um estudo do Departamento de Assuntos Sociais e Econômicos da ONU aponta que a população urbana global deve crescer mais de 2 bilhões e 200 milhões de pessoas até 2050. Atualmente tem 9 bilhões e 900 milhões. Já é bastante, mas nós vamos ter um crescimento absurdo. Calcula-se em 72% o aumento da população urbana entre 2000 e 2030, em cidades com mais de 100 mil habitantes. A questão fundiária, que vem atrelada a essas estatísticas, né, que sempre ocupou um lugar central nos conflitos vividos pelo Brasil, no século XIX, principalmente, tratava fundamentalmente do campo, e só vem crescendo até aqui. A urbanização no Brasil foi fortemente influenciada por alguns fatores, como o trabalho escravo, e, claro, esse trabalho escravo nós não podemos esquecer que ele vem desde as plantações de cana até a criação de cidades e construção civil em São Paulo, por exemplo, que não deixa de ser um trabalho escravo. Sempre se deu também muito pouca importância à força de trabalho no Brasil. O coronelismo, em diversas versões, que perdura até hoje em muitas áreas do Brasil, e com um poder político imenso, sempre tiveram muito bem alinhados. Então, nós vemos que esses fatores perduram até os dias de hoje, de uma forma um pouco diferenciada, mas ainda com a mesma base.
Assim, a urbanização e a industrialização, dentro de seu modo adequado de tempo, cada um com as suas características de acordo com o tempo em que aconteceu, sempre agiram como motores de produtividade e da acumulação de riquezas, visando a realização do valor. Como bem lembra Expósito, a urbanização não é uma característica específica surgida a partir da industrialização, pois as cidades já existiram muito antes do sistema capitalista de produção, isso é, aproximadamente 5.500 anos, numa área entre os rios Tigre e Eufrates, na Mesopotâmia. É, portanto, no contexto anatômico da sociedade, em seus aspectos marcadamente estruturais, que a cidade surge como substrato da vida social, acumulando e concentrando parcelas significativas da população. No Brasil, a massificação do consumo, isso é perigoso, mas é verdadeiro, a massificação do consumo dos bens modernos, especialmente automóveis, eletrodomésticos, mudaram radicalmente o modo de vida e os valores da população. A cultura e esse conjunto no ambiente construído pode ser considerado relevante, muito relevante, entre os anos de 1950 e 1960, quando a atividade industrial surgiu com uma tendência mundial e se desenvolveu abruptamente, implantando no Brasil, por exemplo, montadoras de automóveis, em áreas da Grande São Paulo, iniciou também o crescimento do país para o interior, com a construção de rodovias para incentivar o uso dos automóveis que estavam sendo produzidos. Então, uma coisa veio vinculada à outra. Ao longo das estradas, mais notadamente no centro-oeste do Brasil, foram nascendo e crescendo núcleos urbanos que provocaram um crescimento demográfico acima da média nacional. As periferias foram se firmando ao longo de novos caminhos, em detrimento do núcleo urbano, e a partir da década de 1970, um novo ordenamento territorial passou a acompanhar as dinâmicas de deslocamento e de segregação de classes sociais organizadas em novos núcleos urbanos. Foi também nessa época que o governo federal procurou solucionar um problema de moradia. Este problema de moradia que vem desde o início do século XIX. Bom, apesar da enorme drenagem de recursos financeiros para dar forma a este projeto, o mercado habitacional, que mudou o perfil das grandes cidades, por conta da verticalização promovida pelos edifícios de apartamentos, criou um novo status. Essa iniciativa, por mais importante que tenha sido, não abriu nenhum espaço para a população que necessitava de moradia, porque, de repente, esses programas passaram a ser dirigidos por financiamentos que priorizavam as classes médias e altas. E essa não era a intenção. A classe menos favorecida que estava precisando mais de moradia, que era mais carente de moradia. Paralelo aos programas socioambientais, o problema continuava a crescer e, de repente, não se resolveu absolutamente nada. Entre as décadas de 1980 e 1990, quando houve a grande recessão, nós vemos que o país foi afetado por isso e provocou fortes impactos na ampliação desse universo de desigualdades, não só econômicas, como socioambientais, com os quais nos debatemos até hoje. Então, os problemas que nós temos hoje, tanto econômicos quanto socioambientais, o Brasil é um dos países onde a classe média e a classe menos favorecida mais deve no mundo, e são os juros mais altos do mundo. Então, nós vamos ver que isso aí não é uma coisa de agora, nem é uma coisa que tenha se formado de uma hora para outra. Tá? Isso já vem de muitos anos. Esses impactos passaram a refletir na consolidação dos padrões espaciais urbanos, não só nos presentes, como na ocupação do espaço decorrente dos processos de especulação ou de restrições
de localização, isso varia de acordo com a capacidade das áreas urbanas de absorverem as populações, ou que sobram, ou que entram na cidade, sem ter para onde ir. Então, nós vemos que tudo isso é oriundo de um processo de migração e de segregação que direciona as pessoas para as periferias urbanas, que vão crescendo cada vez mais, muito mais do que os núcleos urbanos. A partir dessa conjuntura, esses espaços foram transformados em palcos de variados interesses, cujos movimentos produzem efeitos não só sobre a morfologia, como na organização funcional da cidade e no seu desenvolvimento socioeconômico. Uma das novidades no padrão de urbanização do Brasil, na década de 1980, foi o crescimento das periferias, principalmente nas metrópoles, em relação, se formos considerar esta periferia, em relação aos núcleos centrais. O que implicou, evidentemente, no aumento relativo das regiões periféricas e pobres. As relações de centro-periferias, bairros centrais e favelas, bem como a qualificação da paisagem urbana, embora sejam elementos participantes da dinâmica estrutural da cidade, acabam sendo prejudicados pela periferização. Isso não é alguma coisa local, é praticamente no Brasil inteiro. É importante perceber, como observam Pereira e Oliveira, que a produção do espaço está ligada à forma de vida da sociedade, pois a forma como a sociedade usa o espaço, seja ele para o lazer, ou para o consumo, ou para o trabalho, o expõe como ele é produzido e, ao mesmo tempo, é usado pela sociedade. Ou seja, o espaço é uma consequência das pessoas que o ocupam, né? Eu lembro que o geógrafo Milton Santos, em seu livro A Urbanização Brasileira, apontou como desafio tratar do fenômeno urbano como fato que revela problemas estruturais num organismo de círculo vicioso, onde fatos se confrontam mutuamente. O que ele quis dizer é que é preciso entender a cidade com a reunião de elementos de inovação e difusão que podem ser vistos como materialização de diferentes comportamentos e novos modos de vida que condicionam e podem viabilizar lugares. Milton Santos tinha uma concepção de espaço urbano muito ampla. Então, para mim, ele é meu guru nesse espaço aí. Pena que toda a urbanização nos dias de hoje é marcada pelo transbordamento dos assentamentos precários, pela distribuição desigual dos bens e serviços públicos, num quadro dicotômico de formalidade e informalidade urbana ou ilegalidade. No mesmo contexto, as novas áreas periféricas e de transição rural-urbana passaram a ser, mais do que antes, um palco complexo onde se materializa certa convergência social e política para manter a diversidade de interesses, condutas e processos, porque em vários territórios ditos de transição já não existe mais um divisor entre perímetro urbano e área rural. Essa talvez seja a principal causa da transformação do processo de urbanização numa máquina de produzir favelas e agredir o meio ambiente. O número de imóveis ilegais na maior parte das grandes cidades é tão grande que até é possível parodiar o Bertolt Brecht quando ele diz que a regra se tornou exceção e a exceção se tornou regra. Então, nós temos uma difusão muito grande de elementos negativos hoje no nosso núcleo, no nosso centro urbano. A cidade legal, considerada cidade legal, cuja produção é hegemônica e capitalista, caminha para ser cada vez mais, um espaço da minoria que alimenta essa hegemonia, onde, na maioria dos casos, vem incentivando a preservação das oligarquias por meio de alianças políticas durante as mudanças pelas quais o país passou ao longo da história. A ocupação predatória e irracional resultante dessa falta de controle é a principal causa de uma lista grande de males inaceitáveis em pleno século XXI.
enchentes, desmoronamentos, poluição hídrica, principalmente, epidemias, entre outros fatos que, de um modo geral, acontecem como resultado das relações de favor ou de jogos de prestígio praticados pelos nossos políticos, que acabam sendo mais importantes que as diretrizes de qualquer plano holístico. Então, esta troca de favores, muitas vezes, não pensa que as comunidades podem estar sofrendo as consequências, já que as nossas personalidades públicas são inconsequentes. É impossível esperar que uma sociedade como a nossa, radicalmente desigual e autoritária, baseada em relações de privilégio e arbitrariedade, possa produzir cidades que não tenham essas características. Embora já tenha ficado claro que as cidades têm um novo papel diante da urbanização crescente da humanidade, por conta do estreitamento dos mercados, onde coabitam as novas tecnologias aplicadas à produção agrícola e à comunicação. O urbanismo modernista se revelou uma ideia fora do lugar. Em consequência do rumo que o crescimento das cidades brasileiras tomaram, graças à falta de planejamento e a médio e longo prazo. Nós vemos que pouco se faz em termos de planejamento. A crise urbana e a crise do planejamento urbano abrem espaços para novas propostas cujo comprometimento poderia se basear na criação de caminhos para planejamento e gestão que contrariassem o rumo predatório, social e ambiental. A começar pelos conjuntos habitacionais de promoção pública localizados em áreas desvalorizadas das zonas periféricas e visando alimentar a manutenção de vazios e da expansão territorial urbana. Se as políticas públicas municipais continuam protegendo as incorporadoras que preservam as áreas, visando valorizá-las para o mercado privado e alimentando a especulação fundiária, o problema habitacional do Brasil e o alto custo da moradia está longe de ser resolvido, porque o problema está na base fundiária e não simplesmente na produção. A história do desenvolvimento urbano do Brasil tem fugido sempre do enfrentamento com a questão fundiária para preservar as velhas alianças que sustentam o poder político. Os impasses impeditivos das zonas urbanas se assemelham muito aos confrontos da área rural. Essa realidade leva a crer que o acesso legal à moradia está travado para a maioria da população e, paralelamente, está travando o desenvolvimento urbano sustentável. Nossas cidades são máquinas produtoras de irregularidades, e no centro dessa problemática está o nó da valorização fundiária e imobiliária, que ajuda a definir quem se apropria dos ganhos, assim como ajuda a definir também quem tem direito à cidade ou ao exílio urbano da não-cidade. Não há como aceitar a cômoda postura dos que decretam a morte do urbanismo democrático, enquanto as relações capitalistas comandadas pelas incorporadoras dominam as políticas públicas urbanas. Na reflexão de Vilaça, é preciso mudar a concepção daquele plano diretor previsto na Constituição Federal, que há décadas cumpre apenas um papel ideológico, mais do que um instrumento de orientação da gestão e dos investimentos. O grande desafio do planejamento includente é encarar a gigantesca escala do problema da moradia, no transporte público e da sustentabilidade ambiental. Essa trilogia aí tem sido o nosso problema durante muitos anos. Faz parte deste desafio a estruturação do espaço urbano, fortemente marcada pelas condições ofertadas ao deslocamento cotidiano de pessoas, cuja organização é heterogênea e setorizada. Nós vemos que, a partir das principais rotas de acesso, nós não temos acesso fácil para as pessoas que necessitam do transporte público, por exemplo. Se analisada a sustentabilidade ambiental, é preciso levar em conta que existe
uma estimativa da Organização Mundial de Saúde que até 2025, as 700 milhões de pessoas que vivem hoje em países submetidos à grande pressão sobre recursos hídricos, passará a contar com mais de 3 bilhões de pessoas. Minha gente, isso aí é um número assustador. A meta da Organização Mundial de Saúde é que esse milênio diminuir nesse milênio pela metade a quantidade de pessoas sem acesso à água tratada. Atualmente, 2 bilhões e 600 milhões, dos quais 1 bilhão e 100 milhões não dispõe de água potável. Se atingir a meta, a Organização Mundial de Saúde ainda vai precisar cuidar de mais 1 bilhão e 300 mil pessoas, 300 milhões de pessoas, sem acesso ao mínimo de higiene ou água potável. Isso equivale a mais ou menos 10% da população mundial. A Organização Mundial de Saúde calcula que morram anualmente 1 milhão e 600 milhões de pessoas em decorrência da diarreia em todo o mundo devido à má qualidade da água. A maioria delas são crianças, menores até de 5 anos. No Brasil, a aplicação do Plano Nacional de Recursos Hídricos até agora não apresentou resultados palpáveis para estabelecer um pacto nacional que atenda aos múltiplos interesses setoriais do setor da água e os objetivos de viabilidade econômica, justiça social, sustentabilidade ambiental e de controle de riscos e eventos hidrológicos críticos, como temos visto aí anualmente. Janeiro começa a época de nós acompanharmos eventos ligados aos nossos panoramas hídricos. Os problemas mensurados para os recursos hídricos e disponibilidades de acesso à rede de esgoto também se estendem à falta de políticas específicas para o controle urbanístico ou fiscalização sobre o uso e ocupação do solo e da água, de competência municipal, que acontece praticamente só nas chamadas cidades legais. Para assentamentos precários e ilegais, em áreas que não interessam o mercado imobiliário, a fiscalização é precária. Esse clientelismo acaba dando ao mercado imobiliário o direito de controlar até os investimentos públicos, dando ao mercado imobiliário o direito de controlar os investimentos públicos urbanos e a valorização das imobiliárias. Então, um bem imobiliário, ele antes de ser locado dentro de um plano urbanístico, ele é estudado pelas incorporadoras se aquilo interessa ou não fazer. O que eu quero dizer é exatamente isso. Tanto isso é verdade que a maior parte dos governos municipais e estaduais desistiram de responder pelo poder de polícia sobre o uso e ocupação do solo. Então, nós vamos ver que é uma realidade que não muda muito quando se trata da área rural. Para manter o atual abastecimento, será necessário aumentar a oferta de água para 14% mais nos próximos 30 anos. Embora o Brasil se encontre numa situação bastante favorável em relação ao resto do mundo, né, quanto ao patrimônio hídrico, já escoam por aqui 12% de recursos hídricos mundiais, mas agora nós já estamos vendo aí as consequências da nossa inconsequência, né? O Rio Negro, por exemplo, está praticamente no chão. Então, quer dizer, nós vamos precisar começar a tomar mais cuidado, né? Nos coloca em grande vantagem o nosso potencial hídrico, até com vantagem competitiva internacional, desde que esse patrimônio seja bem gerenciado. Para isso, precisamos ter êxito na gestão de recursos hídricos com o apoio de políticas públicas que encarem a água como um direito humano, como um interesse econômico e não como um simples bem público infinito, porque ele é finito. Nós estamos vendo que ele é finito. Com o uso predatório dos rios, os municípios precisam investir pesado no tratamento da água para torná-la potável e adequá-la ao uso humano. Todo esse investimento poderia ser poupado se não houvesse descuido com as calhas dos rios que atravessam as cidades, onde a necessidade de água potável é essencial.
As opções de saída para o complexo problema da vida das áreas urbanas são muitas, mas perpassam principalmente a responsabilidade social de cada cidadão. Entre os obstáculos para, para um melhor gerenciamento dos recursos hídricos estão aqueles provocados por problemas jurídicos, pela própria cultura administrativa do Estado brasileiro, ainda lenta e burocrática, além da disputa pelo protagonismo da responsabilidade dos recursos entre os estados e governo federal. Então, este é meu, este é seu, este é aqui. Isso vai atrapalhando mais, cada vez mais. Por maior que seja o nosso manancial hídrico, corremos o risco de um dia estarmos fazendo parte daquele grupo sem acesso ao mínimo de higiene e água potável, por falta de políticas públicas e de responsabilidade social que preservem o nosso futuro. Será que nós, mesmo sabendo disso, nos manteremos calados em nossa zona de conforto, abrigados pelo comodismo? Com a ação dos excluídos, estes passam a sujeitos políticos que participam diretamente das decisões e que podem exercer algum controle sobre o Estado, que se torna mais próximo e transparente. Rompe-se também o clientelismo político, mesmo que isso dependa do grau de democracia exercida no processo, pois o risco de cooptação está sempre presente na voz da população, que tem o poder do voto. Única ameaça real aos representantes do poder público, quer estejam ou não de costas para o povo. Muito obrigada.